Bom dia, queridos. Muito bom estar com vocês novamente. Mais um novo dia, uma nova manhã. E que o Senhor fale ao nosso coração, que essa palavra seja vida em cada um de nós. Nós estamos no Tratando a Alma. E o Tratando a Alma é um momento onde a gente trata do nosso coração, da nossa mente e da nossa espiritualidade, da nossa vida. Tratando a alma em momentos de isolamento social, de distanciamento social, de confinamento, e nessa luta severa e dura contra o novo coronavírus. Que Deus dê um dia abençoado e abençoador para você. E nós estamos meditando no Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Essa palavra também traz a palavra de Jesus lá em João 10, quando ele diz: As minhas ovelhas me conhecem, eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo e elas me seguem. Ou seja, elas partilham comigo a vida, elas ouvem a minha voz e me seguem. Ou seja, sem o pastor, o que seriam das ovelhas? O Senhor é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Sem o pastor, a ovelha não chega aos pastos verdejantes, não chega às águas tranquilas, não encontra o aprisco. Sem o pastor, a ovelha fica desprotegida, fica à deriva. Então, a ovelha precisa do pastor, a ovelha depende do pastor. E essa é a ideia central. Nós temos que depender profundamente do pastor. João 15:5 diz assim, palavras de Jesus: Eu sou a videira verdadeira. Quem permanece em mim e eu nele, esse tem vida, e sem mim nada podeis fazer. A ideia de que sem Deus na nossa vida, sem Cristo Jesus na nossa vida, sem essa dependência profunda de Cristo na nossa vida, nós não poderemos fazer nada. Interessante isso, porque a gente fica pensando, o que é ser um cristão? Ser um cristão não é trabalhar para Jesus. Ser um cristão não é servir a Jesus. Ser um cristão é viver essa relação de dependência profunda com Ele. Cuidado! Ser um cristão não consiste em ativismo. Ser um cristão não consiste numa lista de prestação de serviços. Ser um cristão não significa ser um perfeitinho. Ser um cristão é simplesmente depender profundamente de Jesus, entender que a nossa vida é linkada com a vida dele, nós como ovelhas e ele como pastor. Se você perguntar para um cristão ocidental o que é a salvação, aí ele vai dizer, olha, a salvação, dentro dessa minha lógica, essa minha mentalidade cartesiana, essa minha lógica matemática, essa coisa que eu preciso fundamentar teoricamente, explicar tudo tintim por tintim, essa coisa nossa, desse nosso jeito professorando, que fala e quer entender tudo, compreender tudo, explicar tudo, fundamentar tudo. Se alguém perguntar para esse cristão ocidental, ele vai dizer o credo. Ele vai dizer, olha, ser salvo é crer em Jesus Cristo, é saber que Ele é meu Senhor e Salvador, ser salvo é saber que Cristo morreu por mim, que Cristo deu a vida por mim na cruz do Calvário, e que se eu creio nele eu sou salvo. Só que uma vida com Cristo é muito mais que isso. É muito mais do que doutrina. Não é que não seja importante, isso é importante, mas é muito mais do que isso.
Agora, se você chega para um cristão de tradição oriental e pergunta a ele o que é a salvação, o que é ser salvo, esse cristão vai dizer para você que ser salvo é ser semelhante a Cristo. Ser salvo é parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Ou seja, ser salvo é alguma coisa que tem a ver com a vida. É como se você dissesse Cristo vive e alguém então te interpela. Ah, vive? Onde? Onde é que está Cristo? E aí você diz, aqui Cristo vive em mim. Então, o conceito de salvação é um conceito de intimidade, de dependência. É aquilo que Jesus nos diz no início do Sermão do Monte e que tem tudo a ver com esse momento pelo qual nós estamos passando, tem a ver com esse momento de luta contra o coronavírus. Quando Jesus reúne os seus discípulos e ali está uma multidão e ele chama os seus discípulos em particular e leva eles para o monte. E ali em cima do monte, ele chama os discípulos a olharem para aquela multidão de pessoas necessitadas, aflitas, que estavam batalhando o seu dia a dia, num cenário de muita luta, num cenário de muita injustiça, num cenário de muita opressão. O romano era cruel, o romano era violento, havia muita miséria, havia muita doença. E Jesus então pega os seus discípulos e faz com que eles olhem essa multidão. Lá estão os bem-aventurados, lá estão os que choram, eles serão consolados. Lá estão os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Lá estão os famintos e sedentos de justiça, eles serão fartos. Lá estão os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Lá estão os limpos de coração, eles verão a Deus. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Quando vocês forem lá embaixo, quando vocês se misturarem com eles, quando vocês entrarem no meio daquela gente, quando vocês fizerem parte da vida deles e vocês levarem essa luz e esse sal que é o Evangelho, eles verão as suas boas obras e verão Deus agindo em vocês, por vocês e através de vocês, e aí glorificarão o Pai. Então é a ideia de que o cristão, a vida com Cristo, é essa vida da ovelha que depende totalmente do pastor, é esse encontro de vidas, é essa simbiose, é essa nossa vida sendo vazada por Cristo através do Espírito Santo, pelo Evangelho, e fazendo a gente perceber que o que entristece o Senhor, o que deixa o pastor chateado, o que aborrece o pastor, é quando nós, ovelhas, resistimos a ele. É quando nós, ovelhas, não ouvimos a sua voz. É quando eu e você não seguimos ele. É quando a gente não vai se transformando à imagem dele, não busca ser semelhante a ele. É quando a gente não ama como ele amou, quando a gente não perdoa como ele perdoou, quando a gente não acolhe como ele acolheu, quando a gente não serve o próximo como ele serviu. A ideia de ovelha e pastor é a ideia de uma dependência profunda, de alguém que ouve a voz, reconhece a voz e segue, e vai nesse desafio de moldando a sua vida e repensando e rearticulando e flexibilizando e permitindo que esse evangelho, que essa água viva que brota de dentro da gente vá fluindo e vá fazendo a nossa vida valer muito mais. Isso tem a ver com esse momento, tem a ver com essa luta que nós estamos vivendo como sociedade, tem a ver com ovelha e pastor. Tem a ver com esse pastor que está profundamente implicado com a nossa realidade, que fala ao nosso íntimo e que espera que a gente o siga.
Esse é o desafio de cada um de nós. E esse é o desafio que eu quero propor para você hoje. No meio dessa dureza, no meio de tanto egoísmo, no meio de tanta confusão, no meio de tantos interesses ocultos, particulares, que vêm a nós, no meio dessa preocupação de cuidado com a vida, de cuidado com os nossos idosos, tendo que responder talvez a uma realidade muito dura financeira, ou você, meu querido, que está ali no fronte, que deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Sabe, às vezes a gente pensa que essas pessoas não têm medo, elas têm medo, como nós temos medo, e todos nós temos medo, medo faz parte da vida humana, mas elas estão ali. Então essa palavra é para você também, meu querido, e para você que está aí comigo, batalhando, com a sociedade batalhando, e a minha palavra é: precisamos buscar esse pastor, buscar essa dependência profunda e depender do pastor, ouvir a sua voz e segui-lo, é ser semelhante a ele, e ser semelhante a ele é acolher, é responder com amor, credulidade e fé às durezas da vida. Eu quero deixar com você esses dois textos que são um desafio de fé para o seu dia. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 21, quando o apóstolo Paulo diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E depois ele vai dizer, no capítulo 13, logo depois, no versículo 8, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, porque quem ama o seu próximo cumpre o meu mandamento, é semelhante a mim. Esse é o nosso desafio, de manter o nosso peito aberto, de amar, mesmo quando a vida faz uma cara feia, de responder com bem ao mal, e mesmo que a gente não esteja entendendo bem as coisas, ou que a gente discorde, procurar sempre ter uma posição construtiva, criativa, que jogue a gente para frente. Responder o mal com o bem e entender que a gente não deve nada a não ser o amor. Um dia de boas respostas a todas as realidades que atravessarem sua vida. Um dia de respostas de amor e de vitória do bem sobre o mal. É o que eu lhe desejo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com a sua vida, sua família, com toda essa gente bonita que está batalhando aí fora, com toda a sociedade brasileira, desde os nossos governantes até o mais pequenino, e com todo mundo sofrido e doído. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia abençoador, onde a nossa vida possa valer muito mais e onde a gente possa fazer a diferença. Deus te abençoe. Forte abraço e um beijo no seu coração.